Olá, irmãos, graça e paz a todos. Eu sou a missionária Eliette, da Igreja Congregacional da Federação, e agradeço aos irmãos por mais uma vez me convidar para juntos estarmos aprendendo um pouquinho mais sobre a nossa denominação. Eu quero agradecer aqui à Igreja Congregacional da Liberdade pelo convite e que Deus possa continuar abençoando a vida de todos vocês. E vamos lá começar a nossa aula. Então, irmãos, vamos falar um pouco sobre a nossa história, sobre de onde nós viemos, sobre a nossa origem, né, denominacional. Hoje, nós vamos, nesse breve panorama histórico do congregacionalismo brasileiro. E vamos falar um pouco sobre as nossas raízes, as raízes do congregacionalismo e do congregacionalismo brasileiro, que tem algumas raízes doutrinárias e históricas. E nós partimos, dentro dessa raiz histórica, da Reforma Protestante, com Martinho Lutero, em 1517, com as 5 solas, que são as doutrinas básicas dos protestantes. Temos também nossas raízes também no calvinismo, com João Calvino, com grande parte da sua soteriologia católica, que é os 5 pontos do calvinismo, naquela reunião na Sínode de Dort, onde os teólogos, seguidores do calvinismo, fizeram combater alguns posicionamentos teológicos dos arminianos. Isso aí eu acho que os irmãos já têm ciência. E dentro das nossas origens também, nós partimos do movimento puritano, das igrejas congregacionais norte-americana e europeia, uma forma de governo congregacional, onde eles queriam uma teologia mais pura e não com intervenções da igreja católica. E também a gente vai também estar falando um pouco sobre a vida de Caley e alguns dados da vida do Dr. Robert Reid Caley. Robert Reid Caley nasceu próximo a Glasgow, na Escócia, no dia 8 de setembro de 1809. Foi batizado na tradicional e antiga igreja da Escócia, igreja presbiteriana. Seu pai, um próspero comerciante e dedicado membro da igreja, que faleceu um ano mais tarde. Sua mãe voltou a casar-se, mas morreu em 1815, deixando o filho para ser criado pelo padrasto. Caley e a sua atuação como médico, sua conversão e o seu envolvimento missionário. Aos 20 anos, em agosto de 1829, Robert diplomou-se cirurgião e farmacêutico pela Faculdade de Medicina e Cirurgia de Glasgow, tendo realizado seus estudos práticos no Hospital Real da mesma cidade. Aceitou um emprego de médico de bordo em 2 viagens a Bombaim, na Índia, tendo a oportunidade de visitar muitos portos, inclusive Funchal, na Ilha da Madeira. Sentiu-se em primeira mão a grande necessidade de médicos no Oriente. Em 1837, Caley começou a praticar a medicina em Kilmarnock, cerca de 30 quilômetros de Glasgow, onde se destacou pela sua competência e veio a prosperar financeiramente, ressaltando que sua família também era uma família próspera, então já vinha juntando aí a fortuna. Desde a juventude havia sido incrédulo e
agnóstico. Todavia, a atitude de uma paciente cristã que enfrentou grande sofrimento com serenidade e fé, bem como as conversas que teve com ela, levaram o jovem médico a reconsiderar as asserções do cristianismo e ser convertido pelo Espírito Santo, através dessa senhora, e através da conversa e através do Espírito Santo, ele se converte ali e aceita a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. A obra de Calley, na Ilha da Madeira, a gente tem aqui um mapa ilustrativo, né, da Ilha da Madeira. A gente tem aqui a seta mostrando, né, só mesmo a nível de localização, para que os irmãos possam se sentir, né, um pouco localizado. Uma pausa, né, para uma água. A Ilha da Madeira, né, mais um mapa ilustrativo, que é o território português, que predominantemente, né, católico, que com sua capital, Funchal. A obra de Calley na Ilha da Madeira, né, mais um mapa ilustrativo. Em seguida, dirigiu-se então para Londres, para contatos com a sociedade missionária, a qual pediria que ordenasse pastor e o nomeasse como seu agente na Ilha da Madeira. A sociedade aprovou a sua ordenação, mas não o aceitou como agente, pois ainda não teria trabalho na Ilha da Madeira. Então, por causa disso, ele não se tornou pastor da sociedade missionária. Apesar de não ter realizado estudos formais de teologia, sendo aparentemente um autodidata nessa área, Calley foi aprovado nos exames e ordenado no dia 8 de julho de 1839 por 6 ministros presbiterianos ligados à sociedade. Então, ele era um autodidata, alguém não só de conhecimento, né, extra teologia, mas também dentro da própria teologia ele era alguém que era considerado como autodidata. Então, isso não foi motivo para que ele não pudesse ser ordenado pastor. A princípio, as autoridades elogiaram o Dr. Calley pelas suas atividades filantrópicas, registrando em ata, em maio de 1841, a sua gratidão ao bom doutor inglês, né, pelos feitos que Calley havia feito, né, na sociedade. Em cada lugar que Calley chegava, ele exercia a sua função, né, não só de missionário, mas como de servo e também como médico. O povo reconhece os seus serviços, chegou a denominá-lo o santo inglês, né? O ano de 1842 foi particularmente frutífero no trabalho educacional e evangelístico. No entanto, no final de janeiro do ano seguinte, a hostilidade latente do clero católico deu início a um movimento anti-herético que, com a cooperação das autoridades civis, rapidamente assumiram proporções assustadoras. Vale lembrar que essas reações antiprotestantes resultaram em parte do caráter conservador de uma comunidade isolada, religiosamente homogênea, como a pequena Ilha da Madeira. Nós temos aqui, né, uma foto da visita, né, de Calley à Ilha da Madeira, possivelmente em 1871. Né? Uma foto aí preta e branca. Muito provavelmente, né, no dia do culto da denominação, a gente pôde ver algumas também fotos como essa. Né? Dr. Robert Reid Calley e sua primeira esposa, Margaret, essa foto aqui ilustrativa, com a sua fiel empregada Luísa da Silva, dirigiu-se com outros à casa de oração na Ilha da Madeira em 1840. Tá aí também mais uma foto preta e branca, né, da chegada de Robert Calley, a empregada, né, juntamente com a sua primeira esposa, a Margaret. Né.
A obra na Ilha da Madeira e a perseguição na Ilha da Madeira, as autoridades sucessivamente ordenaram o fechamento das escolas evangélicas, proibiram o Dr. Robert Calley de exercer medicina e de realizar cultos domésticos, invocando uma lei inquisitória de 1603 para que as suas reivindicações pudessem ser atendidas a ferro e fogo. Né? Então, aqueles que apoiavam foram os mesmos que aqui agora estavam perseguindo, né, o Robert Reid Calley por causa da obra missionária. O prenderam por 6 meses, sem direito à fiança, em junho de 1843 a janeiro de 1844. Ele tinha a permissão de receber 3 visitantes de cada vez, mas não podiam cantar hinos nem ler as escrituras. Né? Sob a liderança do cônego Carlos Teles de Menezes, houve um grande esforço no sentido de punir o movimento evangélico, do qual resultou a prisão de muitos crentes sob acusação de apostasia, heresia e blasfêmia. Uma pobre mãe de 7 filhos, Maria Joaquina Alves, ficou presa durante 2 anos e meio, de janeiro de 1843 a maio de 1845. Então, uma ferrenha perseguição aí, não pelo trabalho, né, que ele exercia como médico, porque isso socialmente era bem visto, mas por pregar o evangelho, porque o evangelho estava sendo expandido e muitas pessoas se convertendo, então houve essa perseguição. Né? Quero falar para os irmãos que de vez em quando aqui eu dou uma pausa, como eu peguei Covid, fiquei um pouquinho com sequela, né? Então a tosse é permanente, então que os irmãos aí releve essas tosses de vez em quando, tá bom? Nos meses seguintes, deram-se novas perseguições com fúria ainda maior. Os evangélicos continuaram sendo presos, espancados, apedrejados e alguns tiveram suas casas queimadas. Ressoavam na imprensa e em outros meios clamores de morte contra os protestantes. No dia 2 de agosto de 1838, um bando chefiado pelo cônego Teles atacou a casa de algumas senhoras inglesas, onde cerca de 40 madeirenses, na maior parte mulheres, haviam se reunido para o culto. Né? Vidros e portas foram quebrados, mas a chegada da polícia impediu que fosse causado dano físico às pessoas reunidas. Né? A ação também de Deus dentro da história, protegendo e guardando os seus. E o Evangelho, ele poderia até sofrer esse tipo de represálias, mas nunca parou. O Espírito Santo nunca deixou de atuar, Deus nunca deixou de atuar na pregação do Evangelho. Então, se não bastasse as perseguições, né, da igreja, as perseguições, né, com relação à sua própria vida, o seu próprio bem-estar, né, de Robert Calley, ele também passava por essas dificuldades, vendo os seus seguidores passando por tamanha perseguição, né, dentro dessa represária aqui, né. Então, no dia seguinte, muitos calvinistas no interior da ilha tiveram suas casas atacadas e sofreram toda sorte de indignidade. O reverendo Calley tornou-se o alvo principal dos perseguidores e multiplicaram-se ferozes ameaças de morte contra ele. Seus apelos ao cônsul britânico e às autoridades locais foram recebidas com frieza. Na manhã do dia 9, um domingo, o senhor Calley foi levado sob disfarce para a residência do cônsul, que havia ido para a sua casa de campo. Disfarçado como uma mulher enferma, Calley foi conduzido em uma rede para uma chácara e dali
antes do raiar do dia 9, foi levado para o navio inglês Forte. Sua casa, móveis, equipamentos médicos, biblioteca e manuscritos foram todos destruídos em um incêndio cuja fumaça ele podia ver do navio. O hospital foi saqueado e muitas das escolas do interior queimadas, bem como todas as Bíblias e literatura evangélicas encontradas. Então, ele sai ali escondido e olha para trás e vê, né, todo o seu trabalho sendo queimado, sendo destruído. Mas ele estava ainda ali no poder do Espírito, né? Então, nada disso pôde impedir que ele continuasse seguindo ao Senhor. Eu abro um parêntese aqui para os irmãos, né, da Liberdade e todos que estão também participando dessa história da nossa denominação, que o inimigo pode se levantar, mas ele não para o caminhar da igreja. O inimigo se levanta para fazer você parar, mas o Espírito Santo que há em você vai fazer com que você caminhe em lugares altos para o avanço do Evangelho e a palavra de Deus seja propagada, né? Passaremos por muitas dificuldades e perseguições, mas nós estamos sendo guiados, né, pelo poder do Espírito Santo, e a cada dia nós vamos sendo amadurecidos e fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus continue a fortalecer a vida de cada um dos irmãos aqui da Igreja da Liberdade. Aqui tem uma foto ilustrativa, né, com os camponeses levando Robert Calley aí para que ele pudesse fugir daí da perseguição, né? Naquela mesma noite, o navio partiu para a Trindade, nas Antilhas, no Caribe, onde o Dr. Calley encontrou a esposa e juntos seguiram para a Inglaterra. Depois de passar algum tempo na Escócia e na Inglaterra, Calley trabalhou como médico missionário durante 2 anos na ilha de Malta e outros 2 na Palestina, de 1850 a 1852. Sua primeira esposa, Margaret, veio a falecer no início de 1852. E aí, no final daquele ano, né, ele contraiu segunda núpcia, né, segundo casamento, com a senhora Sarah Wilson, né, em 1825 a 1907, a quem conhecera na Palestina, né? E durante as suas viagens, as suas peregrinações, aí ele já havia conhecido a Sarah, mas não tinha, né, a amizade, mas já tinha tido esse primeiro contato, né? Deus trabalhando e promovendo coisas que a gente, né, nem sonha que pudesse acontecer, né? Sarah nasceu em Nottingham, Inglaterra, sendo sobrinha pelo lado materno de Samuel Morley, rico industrial e filantropo, membro destacado do parlamento britânico e líder da igreja congregacional inglesa. Sarah recebeu uma educação esmerada e cultivou muitos dotes artísticos revelados mais tarde na pessoa, na poesia, na pintura e na música. Foi grande defensora do nascente movimento das escolas dominicais. O recomeço com Sarah, né, e também a sua vinda para o Brasil. No inverno seguinte, em 1853 a 1854, Calley, acompanhado da esposa, foi visitar os amigos madeirenses em Illinois, nos Estados Unidos. Passando por Nova York, esteve na Sociedade Bíblica Americana, onde conversou a respeito dos refugiados portugueses. Poucos dias depois, o dirigente da Sociedade Bíblica recebeu uma carta do reverendo James Coley Fashion em 1823 a 1901, pastor presbiteriano que trabalhava no Rio de Janeiro
para a Sociedade de Amigos dos Marinheiros Americanos, pedindo-lhes o envio de alguns refugiados madeirenses para trabalhar no Brasil como computadores, da Sociedade Bíblica. Calley foi informado sobre isso e decidiu ele mesmo vir para o Brasil no ano seguinte. Além disso, impressionou-se com o Brasil através do livro, Remanescência de Viagens, Permanência nas províncias do sul e norte do Brasil, em 1845, do reverendo Daniel Patterson Kidder, que esteve no Brasil, onde distribuiu Bíblias. Então ele já conhece um pouco do Brasil com relação a este livro que ele já havia lido, Remanescência de Viagens e Permanências na província do sul e norte do Brasil. Aqui está uma foto ilustrativa do livro, Remanescência de Viagens e Permanência no Brasil, de Daniel. Chegando ao Brasil, o seu primeiro trabalho, o casal Calley partiu de Southampton em 9 de abril, chegando ao Rio de Janeiro no dia 10 de maio de 1855, por 2 meses e meio. Hospedaram-se em hotéis, mas não encontraram um local adequado onde pudesse residir e iniciar o trabalho evangélico. No final de junho, visitaram Petrópolis e ficaram bem impressionados com a cidade. Um pouco bem parecido com a Europa, mais frio, um lugar bem gostoso, um lugar lindo. Então eles se sentiram encantados com o local, viram que havia melhor possibilidade de iniciar o trabalho missionário ali do que no Rio de Janeiro. Um homem visionário, onde chegava e já tinha esse feeling, essa percepção acerca do trabalho que Deus colocou em suas mãos para fazer. Graças ao auxílio que poderiam receber dos colonos alemãos, souberam que uma bela propriedade, Gernein, que em alemão significa lar muito amado, situado em uma encosta do bairro suíço, ficaria disponível em outubro. Mudaram-se para Petrópolis em fim de julho, hospedando-se em um hotel, tendo feito amizade com a família do embaixador norte-americano, Sr. Webb, que ocupava Gernein. Foi-lhes permitido iniciar ali uma escola dominical na tarde do dia 19 de agosto. A senhora Calley iniciou a classe dominical com as crianças da casa de uma família vizinha. No dia 19 agora, nós comemoramos o dia da nossa denominação. Leram nesse dia a história de Jonas, cantaram hinos e oraram. Assim nasceu a primeira escola dominical do Brasil. Algum tempo depois, foi criada uma classe de adultos dirigida pelo reverendo Calley. Em 15 de outubro, o casal mudou-se para Gernein. A escola dominical cresceu e no ano seguinte surgiram classes em alemão, inglês e português para crianças de 8 anos para cima. Então a gente percebe que o trabalho só cresce. E a obra missionária, através da vida de Calley, de Robert Calley e Sarah Calley, começa a crescer. E é um homem visionário, onde ele chega, ele busca nessas possibilidades de influência, onde ele poderia encontrar as possibilidades para fazer o trabalho com mais liberdade. Ele aproveitava as oportunidades. Eu digo para nós hoje, como cristãos e missionários, que a gente não perca as oportunidades que Deus nos dá, de pregar o evangelho, de falar do seu amor, de aproveitar os detalhes que Deus nos dá e através do Espírito a gente alcançar vidas. Aqui está uma foto, uma pintura da classe de adultos, da escola dominical. E aqui também, Gernein, que significa lar muito amado, desenhado por Sarah, um de seus dotes. Então, uma foto ilustrativa, muito bonita, por sinal. E aqui,
Sarah Kalley com a sua filha, né, aguardando, né, uma visita para um chá. A sua filha aqui adotiva, né, que Robert e Sarah eles não tiveram filhos, né, biológicos. Dentro desse breve panorama da história do congregacionalismo no Brasil, a gente, né, tirou todo esse estudo, não é meu, é tirado aqui desse livro, né, dessa apostila Congregacionalismo no Brasil, né, de Manuel Porto Filho. Então, vocês também, se quiserem, podem ficar à vontade também para ler lá e poder adquirir mais informações, né? Como o nosso tempo é um tempo curto, estou fazendo assim um resumo dos resumos para que nós, nem que seja de forma bem sucinta, a gente saiba das nossas origens, a gente conheça um pouco da nossa história. Muitas pessoas elas não conhecem, né, a nossa história, não conhecem a história do congregacionalismo, e esse é o momento onde a gente pode conhecer um pouco mais da nossa denominação, né? Então a gente vai aqui passar por alguns períodos do congregacionalismo no Brasil, né? Da Escola Dominical de Petrópolis à atual União de Igrejas Congregacionais, né? O primeiro período, né, de maio de 1855 a julho de 1876. O segundo período é de 1876 a 1913. O terceiro período é de 1913 a 1942. O quarto período, de 1942 a 1969. E o último período, né, é de 1969 aos dias atuais, né? Dentro do primeiro período, de maio de 1855 a julho de 1876. Este período corresponde à estada, né, do casal Kalley no Brasil e o período da implantação do trabalho em seus episódios centrais, né, que são a fundação da Escola Dominical em Petrópolis, né, como a gente já visto, em 19 de agosto de 1855, a Casa de Francisco da Gama, na rua Boa Vista, bairro da Saúde, torna-se o centro do trabalho no Rio. Ali ele abre uma pequena escola e instala serviços de cultos domésticos com orações e estudos bíblicos, né? Coisas que a gente geralmente faz quando a gente vai abrir um trabalho. O que a gente faz? Um espaço, uma casa, onde a gente ali, né, tem essas oportunidades de estudar a Bíblia e também de fazer o culto, né, o culto doméstico. E a partir de então começa a surgir a abertura de um campo a tamanho de uma igreja, assim como a da Federação, e assim também como aqui na Liberdade, né? A evangelização é a realização através da computagem, venda de tratados evangélicos e livros fornecidos pelo doutor, visitações e evangelismo pessoal, né? Quero lembrar aqui para os irmãos que Robert Kalley ele utilizava os recursos próprios, né? E também os recursos de pessoas, né, cristãos, onde o ajudava com o objetivo mesmo da expansão do reino. Mas ele utilizava seus recursos, né? Então ele é de família com recursos, né? E ele também, como médico, utilizava os seus próprios recursos, né, para a expansão do reino de Deus. O doutor colabora intensamente na imprensa, tanto na promoção de livros como na focalização de assuntos religiosos. Trava relações com figuras proeminentes do Império, inclusive o próprio imperador e pessoas de projeção em Petrópolis. Então, ele não é bobo nem nada, ele utiliza os seus recursos, né, as suas amizades, as suas influências para que o evangelho seja propagado sem muitas dificuldades. Lembrando que ele, né, veio em todos os lugares que ele passou, ele havia sofrido perseguições em detrimento, né, da pregação do evangelho, então ele já sabia, né, já tinha essa experiência, essa bagagem, então ele pegava isso como uma experiência plausível para que as mesmas situações não se repetissem, né?
apesar de em alguns momentos se repetirem, mas ele usava isso como experiência positiva, né? Que nós também venhamos a utilizar, né, os meios que a gente tem, né, para poder pregar o Evangelho, para poder fazer com que a palavra de Deus seja propagada em todos os locais, né, onde a gente passar. Né? Em 8 de novembro de 1857, é batizado o português José Pereira de Souza Louro, em Petrópolis, e no Rio, em 11 de julho de 1858, o brasileiro Pedro Nolasco de Andrade. Essa é a data inaugural da Igreja Evangélica Fluminense, organizada com 14 membros, o casal Calley, os 3 casais madeirenses, William Pitt e a senhora, Maria Fernandes, prima de Manuel, Maria, irmã de Pitt, José Pereira de Souza Louro e Pedro Nolasco de Andrade. Aqui está, né, a foto de Francisco da Gama, um dos primeiros presbíteros, né, da Igreja Fluminense. Aqui também tem uma foto, né, da Igreja Congregacional Fluminense, no Rio. O local, é claro, né, que hoje está diferente, mas a gente, quando vai lá, tem os mesmos paralelepípedos, né, lembra um pouco Pelourinho. Né? Então, o dia que você puder ir no Rio de Janeiro e puder visitar aí a Igreja Fluminense, eu super indico. Tá? Dentro, né, desse primeiro período, de 1855 a julho de 1876, Dom Pedro, né, que fazia parte do núcleo de amizade de Calley, né, onde eles trocavam cartas e eles tinham, né, uma amizade, Dom Pedro II, primeiro não, né, Dom Pedro II, bateu à porta da casa do Dr. Robert Calley, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para fazer-lhes uma visita. Calley, médico, pastor e missionário escocês, estava doente e não pôde receber Dom Pedro II, né, que depois voltou, né, depois de 6 dias, né, e ali ele permaneceu durante horas conversando, né, com o pastor, né, e ele gostava de conversar e ouvir as histórias de Calley, né, a respeito, né, da Palestina, né, aqui da Terra Santa. O imperador gostava de ouvir as narrativas das viagens de Calley pela Terra Santa. Dentro ainda desse primeiro período, o trabalho prossegue com dificuldade. Há perseguições no Rio, em Santa Luzia, Saúde e São Domingo, firmando-se o trabalho na Praia Grande, né, em Niterói. Então, o trabalho de Calley ia a cada dia, né, crescendo em outras cidades, e pessoas, né, iam repetindo-se, né, as reuniões de oração em casas, e ali o trabalho ele ia, né, se expandindo, e o evangelho também estava se expandindo até chegar a mim e chegar também a você, né? Hoje, o doutor, por seu relacionamento com a autoridade e sua perseverança no buscar o amparo das leis, influiu no reconhecimento da liberdade de culto e depois no reconhecimento oficial do casamento dos não católicos, registro civil de seus filhos, óbitos registrados em cartórios e em haver nos cemitérios públicos lugar separados para a sepultura dos protestantes, né? Onde não havia protestantes, não podiam ser sepultados em cemitérios, né? Só os católicos. E ali Robert Calley, através da sua influência, ele conseguiu, né, para que os fiéis, né, para que os cristãos pudessem ter essa liberdade de culto, né, ter também o reconhecimento do casamento, né, ter os seus registros dos seus filhos, né, seus filhos registrados em cartório, e também poder sepultar, né, no cemitério os seus mortos. Então, isso é um legado deixado por Robert Calley, né? Talvez você que nos escuta e que nos participa desse momento, talvez não saiba sobre a influência de Calley dentro da história, e fazendo com que isso fosse uma possibilidade, né? Alguns legados do congregacionalismo brasileiro,
em 1860, melhor dizendo, Calley elaborou uma declaração para regulamentar os casamentos das pessoas que não eram da Igreja Romana. E esta declaração foi usada até a aprovação da lei de 1144, de 11 de setembro de 1861, na qual o governo imperial autorizou o reconhecimento dos casamentos de pessoas que não professavam a religião do país, que é o catolicismo. Na época, em 17 de abril de 1863, pelos esforços de Calley e Pedro Nolasco de Andrade, foi aprovado o decreto 3069, que dava direito aos ministros das religiões toleradas, efetuarem casamentos, e que seriam válidos desde que registrados na Secretaria do Império e as certidões na Câmara Municipal. Pela promulgação da Lei de 1829, de 9 de setembro de 1870, o Regulamento 5.604, de 25 de abril de 1874, ficaram estabelecidos registros de nascimento, casamento e óbito de pessoas de qualquer religião em todo o Brasil. Houve uma secção da Justiça Estadual em 22 de abril de 1868, depois de encaminhamento enviado ao imperador, atestado que era ilícito a qualquer autoridade do governo oferecer empecilho à liberdade de qualquer pessoa. A representação foi feita por causa da negação de licença para a venda de Bíblia, um dos recursos que Calley mais usava para espalhar a palavra de Deus. Pela lei de 1879, regulamentada em 1874, ficaram garantidos os direitos dos sepultamentos em cemitérios públicos dos que não fossem da Igreja Romana, o que antes era vetado, algo que foi conquistado por Calley. Tá? Em certa ocasião, Robert Calley expulsou um membro da sua igreja por não ter libertado os seus escravos, e toda a igreja era oficialmente contra a escravidão abolida no Brasil em 1888. Então, antes de ter a abolição da escravidão, Calley já combatia a escravidão dentro da igreja. Então, o irmão foi desligado por cometer tamanha afronta, não só a igreja, mas o próprio pensamento de Calley acerca do ser humano, acerca daqueles que estavam sendo evangelizados. Então, ele ali expulsa um membro da igreja. Em 17 de novembro de 1861, é publicado Salmos e Hinos com 50 letras e cânticos, sendo 18 salmos e 32 hinos, no pequeno volume de 18 páginas. O trabalho prossegue. Fora do Rio, são visitadas Magé, e vai subindo, Magé, Cantagalo, Porto das Caixas, Vassouras, Rodeio, fazendas do sul de Minas. Em 1865, Richard Orley liga-se à Igreja Evangélica Fluminense, em que foi pastor auxiliar de Robert Calley. Em 19 de outubro de 1873, o Dr. Calley instala em Pernambuco a Igreja Evangélica Pernambucana, com 12 membros batizados na ocasião. O congregacional Robert Calley expulsou um membro da sua igreja por ter mantido escravo um dos seus... acho que eu pulei aqui, deixa eu voltar aqui, tá? Vou pular mais um slide. Em 10
de julho de 1876, o casal Calley retira-se definitivamente para a Escócia, 8 dias depois de haver sido aceito pela Igreja o texto dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Né? Então, você já conhece os 28 artigos. Então, aqui, antes, né, dele voltar, dele ir embora, aceita aqui esse texto dos 28 artigos. Né? Calley veio a falecer em Edimburgo em 17 de janeiro de 1888. Até o seu falecimento, não deixou de corresponder-se com frequência com os líderes de suas igrejas no Brasil e em outros lugares de língua portuguesa, né, como Portugal, Madeira, Trindade e Illinois. Foi o pai espiritual e mentor de toda uma geração de ministros e missionários que imitaram a sua visão e zelo e dedicação. Né? Então, mesmo distante, ele não deixou de pastorear, né? Ele não deixou de dar assistência aos seus liderados, às pessoas que ficaram aqui, né? Os pastores, missionários e líderes no Brasil. E o interessante disso tudo é que Calley, ele, nos lugares onde, né, ele passava e abria-se igrejas, havia uma necessidade, né, de ser levantados, né, presbíteros e diáconos, justamente para dar esse suporte às igrejas, né, às congregações. Né? Aqui está onde Robert Calley, né, foi sepultado, e lá é um ponto turístico, né, que pessoas vão para visitar, né, o túmulo de Robert Calley. Os cristãos não por nenhum tipo de misticismo, mas a nível de curiosidade, por ser um ponto turístico de uma pessoa que fez história para o nosso congregacionalismo. Né? O segundo período, que é de 1876 a 1913, fundação das sociedades de evangelização, que mais tarde chamava do Rio de Janeiro, e depois Missão Evangelizadora do Brasil e Portugal, por um grupo de irmãos, tendo à frente o reverendo João dos Santos, o presbítero José Luiz Fernandes Braga e o missionário Henrique Maxwell Rich, em 1890. Então, houve esse ajuntamento aí, essas mudanças da nossa denominação, né? Em 1892, funda-se o Cristão, por iniciativa do senhor José Luiz Fernandes Braga Júnior e do Nicolau Ricardo Soares do Couto Ester. Em 1892, a doutora Sara e o João Gomes da Rocha, também mais um filho adotivo, né, do casal Robert Calley, em companhia do reverendo James Fostones, pastor da igreja pernambucana, e mais 13 companheiros fundaram em Edimburgo a Hereford Brazil Mission, para ajudar as igrejas do campo, as igrejas aqui do campo do Brasil. Então eles fundam aí uma sociedade onde dá esse amparo, né, que é o socorro para as igrejas aqui no Brasil. Né? O terceiro período, de 1813 a 1942, os fatos compreendidos neste período se estende da primeira convenção das igrejas do Brasil e Portugal à união com a igreja cristã e evangélica, e o período da expansão nacional, e instalado o Seminário Evangélico Congregacional em 3 de março de 1914, tendo como professor o reverendo Francisco de Souza, Alexandre Telford, Leone da Silva e Pedro Campelo, e como alunos os irmãos Jonatas Tomás de Aquino, Bernardino Cardoso, José Barbosa Ramalho e Abílio Nogueira. Né?
que não pôde concluir o curso por motivo de enfermidade. E logo depois, Fortunato Gomes da Luz e Domingos Corrêa Lage, todos consagrados ao ministério em 1919. Foi somente em 1913 que as igrejas originadas do trabalho de Cali se agruparam na União de Igrejas Evangélicas Denominacionais do Brasil, que mais tarde, depois de várias mudanças, né, que a gente viu anteriormente, ali foi bem um resumo do resumo, né, de nome, seria chamada de União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, que é a UIECB. O termo congregacional foi adotado por essas igrejas, apesar da resistência inicial, para designar o regime de governo pelo qual são regidos, e não para indicar suas origens históricas, uma vez que essas igrejas são fruto de um trabalho denominacional, sem nenhuma relação com as igrejas congregacionais britânicas ou norte-americanas. Né? Aqui está o Seminário Congregacional na Pedra de Guaratiba, onde eu estudei durante 4 anos. Ali em cima está a casa onde eu morei, está aquela janela ali aberta. Eu morei ali abaixo da janela. Então, um lugar onde, né, surgiram, né, missionários, pastores, um lugar fantástico, onde a gente adquire as melhores experiências possíveis, né? Essa aqui é o Seminário da Pedra, o 4º período, de 1942 a 1969. Neste período, a União das Igrejas Evangélicas do Brasil, Governo Congregacional e a Igreja Cristã Evangélica do Brasil fundiram-se num organismo que recebeu o nome de União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs do Brasil. A fusão ocorreu na 13ª Convenção em Santos, no ano de 1942. Com essa reorganização, somava-se na União 89 igrejas, sendo que 67 congregacionais e 22 cristãs. Né? Essa união com a igreja congregacional e a igreja congregacional cristã eram igrejas, né, que iam sendo convertidas, né, pela pregação do Evangelho de Cali, iam crescendo, e a ideia era justamente unir-se, né, às igrejas nas quais Cali foi aquele que pregou o Evangelho, nos quais essas pessoas, né, se converteram e abriram, né, essas igrejas. Né, com 54 ministros em atividade e 15 em disponibilidade. Dos 54, 16 eram missionários e 38 nacionais, nas igrejas perto de 8 mil membros. Em 1944, criou-se o Instituto Bíblico da Pedra, onde mais tarde passou a funcionar o internato do Seminário Congregacional, que funcionava apenas em regime de externato, noturno na Rua do Casta 60, desde 1932. Em 1953, cria-se a revista Vida Cristã, a que a gente conhece muito bem, órgão da Confederação das Auxiliadoras Femininas, né? As mulheres aí dando a sua contribuição. Em 1950, segundo trimestre, começam a ser publicadas a revista para a Escola Dominical. Em 1969, forma-se a atual UIECB, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais. Nosso último período, que é o 5º período, de 1969 aos dias atuais, este pode ser chamado de período da consolidação nacional. Começa com a aprovação da Constituição de 1969
e a instituição da atual União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Adota-se o uso de um plano diretor para normalizar o programa denominacional em cada região da Junta Geral. Adquire-se uma sede própria para a denominação, cria-se uma gráfica da União. Né? A gente tem lá no centro do Rio de Janeiro a nossa sede, tá? Nossa denominação. Grande impulso é dado à obra missionária, com autonomia concedida a vários campos e abertura de outros. Reativa-se o seminário em Recife, com aquisição de sede própria, e reorganiza-se o seminário no Rio, com uma secção de externato noturno no Rio e uma secção de internato estabelecido em Pedra de Guaratiba. Conta atualmente a união de igrejas com diversas regiões administrativas e igrejas e congregações espalhadas em vários estados e no Distrito Federal. Tá? Aqui é uma foto final, né, do casal Robert Calley, pioneiro, né, do congregacionalismo no Brasil, no dia 19 de agosto. Agora, nós participamos, né, da live em comemoração, né, aos 166 anos do congregacionalismo no Brasil, e nós fazemos parte dessa história, né, de um homem visionário, um homem convertido e um homem onde foi usado por Deus para trazer, né, o Evangelho a muitas pessoas, a muitas famílias. Foi um divisor de águas, e Deus usa na história homens e mulheres como eu e você para fazer a diferença no mundo onde as pessoas elas são sedentas do que elas não conhecem. Quando elas passam a conhecer a graça que é irresistível, elas não só são convertidas, né, pelo poder do Evangelho, mas elas também são mudadas pelo poder do Evangelho. Eu quero agradecer aqui à Igreja da Liberdade, né, pelo convite. Desculpa aí pela correria, mas o nosso tempo é muito curto. A história é muito grande, é muito bonita mesmo. Se você tiver a oportunidade, né, de pesquisar, de estudar mais sobre a denominação, eu super indico para que nós possamos entender um pouco mais sobre as nossas raízes, tá? Aqui são, né, as fontes da pesquisa. Que Deus possa continuar a abençoar a vida dessa amada igreja. Muito obrigada pelo convite.